Diego Calas. Samuel, o que você tem de novidade dessa história de Santos e Gabigol? Pode dar um chapéu no Cruzeiro? Diego, eu já falei sobre toda essa questão. Ontem falamos muito sobre isso. Eu acho que da parte do Cruzeiro a gente não tem mais nada para noticiar, a não ser agora esperar com esse movimento aí do Flamengo, o que vai fazer lá o Gabigol, porque a ideia era ele jogar normalmente aí São 6 jogos que restam para o Flamengo, né? A ideia era ele jogar normalmente e depois, enquanto isso, porque tem um acordo apalavrado, né? O primeiro ponto é, se vai mudar a história, o staff do Gabigol entrar em contato com o Cruzeiro, porque o que eu falei aqui, não foi uma nem duas, não foram poucas conversas, né? Foram algumas conversas e conversas significativas nesse sentido da negociação, e que já vem de algum tempo, né? O Santos, pelo que parece, subiu, viu que o Cruzeiro estava contratando e entrou no meio da história, com o presidente falando proposta, isso e aquilo, que não foi respondido. O Gabigol, ele esperava cumprir ali não acho que até o final do mês de dezembro, né? Mas atuar normalmente, melhorar os números dele agora, que fez gol em final, que estava sendo titular com o Felipe Luiz, só que agora esse afastamento dele aí, eu acho que pode mudar a questão. Mas o Cruzeiro, neste momento, já fez tudo o que tinha que fazer, já conversou tudo o que tinha que fazer, então agora resta o quê? E não sei se o Cruzeiro vai pressionar também em algum momento, né? Porque o que o Cruzeiro alcançou aí de proposta, o Gabigol, o Cruzeiro está contratando o Gabigol por todo o histórico e não como que foi o 2024 dele. Então, tipo, ele tá mais valorizado porque ele, na teoria não, né? Na prática, ele vai receber mais do que recebe no Flamengo. Então, o Cruzeiro está alcançando aquilo que ele pensava para continuar no Flamengo. Se outro clube vai alcançar, e aí é uma outra história, né? Se não só alcançar, como garantir. Então, teve conversa não só de campo e bola, como eu disse, de projeto, um planejamento bem maior. Então, o Cruzeiro não acho que vai... eu acho que vai partir para confeccionar contrato, porque existe um acordo de palavra, né? Agora, quando isso vai ser assinado, não penso que vai ser por agora, porque aí é um desvio ali de um foco muito grande em uma semana fundamental para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro precisa estar na Copa Libertadores. Se vai virar leilão também, não consigo afirmar. Acho que não. O que é normal é um clube ligar e, poxa, a gente viu aqui, o Cruzeiro está realmente avançado aí com o Gabigol, a gente queria saber as condições, se ainda dá tempo. Não sei como o staff do jogador agiria quanto a isso. Não vejo um perfil de sair fazendo leilão, mas um jogador estando livre agora do nível do Gabigol, acho que vai despertar aí esse interesse, e é aquilo, muitos clubes, poxa, o Cruzeiro está contratando, o Cruzeiro estava aí há pouco tempo, só que aí vai ver, a história é diferente, né? O que eu sei é que o staff, Gabigol, que eles gostaram muito das conversas, da seriedade que tudo foi tratado. Só que enquanto não tiver no papel, não tem como a gente cravar absolutamente nada, né, ô Caio e Pedro? Bom dia, amigo, sou fã demais do canal. O Thiago Fernandes acaba de postar um vídeo falando que o Arias pediu o Flu para ser vendido ao Cruzeiro. Apura aí, Samu. Sobre essa história do Arias, isso aí, desde alguns dias lá, o Neto também tinha trazido essa informação, e aí, eu não lembro se foi na quinta ou na sexta, que eu tinha falado que essa história não ia morrer, porque é um desejo muito grande do Fernando Diniz. O Arias também, ele sabe que o Diniz
fez o Arias se tornar o que o Arias é hoje. E aí o Cruzeiro tem muito interesse no jogador, está disposto a comprar o Arias do Fluminense, e o Fluminense do outro lado não quer vender para o futebol brasileiro. O que eu acho é que, dependendo de qual proposta chegar lá do exterior, se vai ser do Galatasaray e tudo, eu não sei se um time lá da Europa, beleza, vai contratar o Arias com 27 anos, mas e o salário? Dizem que o salário dele não é tão alto no Fluminense, né? Para o que ele entrega para o Fluminense. Então, tem toda uma questão. Tem a questão também de pagamento. Dizem que os turcos gostam de bem parcelado, né? Então, isso pode interferir. E aí tem que ver, né, o que vai acontecer com o Fluminense. O fato é que o Cruzeiro só vai desistir do Arias. Fluminense fecha a venda de John Arias para fulano de tal lá na Europa. O Cruzeiro desiste. Fora isso, o Cruzeiro vai ficar ali na espreita. E o Fluminense, meus amigos, sabendo que o jogador não vai renovar com o Fluminense, isso é um fato, e que no meio do ano de 2026 ele termina o contrato, é a última chance do Fluminense conseguir o que ele pensa de valor pelo John Arias. Na metade do ano que vem, ele já vale talvez nem a metade do que se especula na casa aí de 12 milhões de euros. Então, keep calm, mantenha calma, porque isso aí vai render muito ainda, viu, Rocai e Pedro? Com certeza. Eu até vi algumas pessoas associando essa questão em relação ao que aconteceu com o Arrascaeta, né, em 2019, porque a gente sabe muito bem que quando um jogador quer sair de um clube, fica difícil para que a gestão venha a convencê-lo de permanecer, né? Claro que no caso do Arrascaeta tinha ali algumas nuances importantes, mas o John Arias, ao que tudo indica, não quer ficar no Fluminense. Tem a questão da Europa, que ele prioriza, mas é bom lembrar que o Fluminense no ano que vem não vai ter uma Copa Libertadores no calendário, né? A gente não sabe nem se vai ter uma Série A. Hoje permanece, mas com alguns sustos. E isso acaba interferindo na projeção do John Arias, né? Que é um titular de seleção colombiana, certamente quer seguir sendo, ele quer chegar na Copa do Mundo de 2026 como um titular da seleção colombiana, liderada pelo Néstor Lorenzo. Isso é algo importante também. Para isso ele vai precisar estar jogando em um clube relevante, que esteja em um centro competitivo, né? O Arias sabe que o Brasil já deu essa projeção para ele, afinal de contas, ele se tornou um jogador de seleção a partir do momento em que vestiu a camisa do Fluminense, né? Agora, no ano que vem, é um fato que o Cruzeiro tende a ser mais competitivo do que o Fluminense. É uma questão que merece paciência, que o Cruzeiro vai ter que ter muitos cuidados, até porque se o John Arias vir, a certeza que o Cruzeiro vai estar fazendo o maior investimento da sua história em torno de um jogador, talvez seja até o maior investimento da próxima janela de transferências, né, dessa janela inicial, porque é um John Arias que ainda vai estar extremamente valorizado, sobretudo se o Fluminense conseguir permanecer na Série A. É um jogador que tecnicamente, confesso que até me chama mais atenção hoje do que o Gabriel Barbosa, porque vive o melhor momento, pode ser um complemento importante para o setor ofensivo do Cruzeiro, chega para ser titular absoluto, e é claro que vai despertar interesse também de outros clubes, né? O Fluminense tem até um certo trauma de, por exemplo, negociar o jogador para o futebol europeu, e aí pouco depois ele vestir a camisa de um rival. Aconteceu isso com o Gerson, com o Pedro, com o Luiz Henrique. Então, assim, se o Fluminense... É melhor já mandar para o Cruzeirão aqui, que não vai ter... Exatamente, porque, por exemplo, se negociar agora para o futebol europeu, daqui a um tempo, perfeitamente, ele pode parar no Flamengo, até no Botafogo, que hoje tem um poderio financeiro. Então são diversos pontos que vão acabar pesando para o Fluminense em algum momento e, quem sabe, podem facilitar a vinda do John Arias ao Cruzeiro. Eu gosto muito do John Arias, acho um atleta com muita qualidade e que supriria uma carência que o Cruzeiro
tem escancarada hoje, que é jogador de lado de campo, né? O Arias atua ali pelo lado direito, mas ele tem essa também disposição de cair um pouco mais para o centro do campo ali. Seria talvez o que a gente pede há muito tempo, um atleta para poder auxiliar, por exemplo, o Matheus Pereira em uma situação ali de construção. É um jogador que agrega muito, conhece muito a ideia de jogo do Fernando Diniz. Então, acho que se o Cruzeiro conseguir fazer essa contratação, seria um acréscimo muito grande para o elenco, pensando num Cruzeiro forte em 2025.